Você escreveu perguntando o seguinte: se Jesus não era filho de José, filho natural, filho biológico de José, como ele podia ser descendente de Davi? Bem, quanto à descendência de Davi, isso é incontestável, porque a genealogia no Evangelho de Mateus é muito clara. Ele era descendente de Davi, Jesus era descendente de Davi, tanto por parte de José como de Maria. Legalmente, ele era filho de José, e devia ser essa a sua condição no censo que era feito na época e nos registros dos livros do templo. Os judeus nunca contestaram isso nos evangelhos. Já reparou? Aliás, Herodes mandou matar um monte de meninos só de medo do rei que tinha nascido em Belém. Se os judeus hoje contestam a descendência de Jesus, é porque existe uma lenda judaica que diz que Maria teria cometido adultério com um soldado romano chamado Pantera. Por isso os judeus chamam Jesus de Yeshu ben Pantera, ou Jesus, filho de Pantera. A descendência legal sempre foi aquela que é considerada pela legalidade, pela lei. Ou você acha que é só com teste de DNA que se determina a paternidade? Eu tenho um filho adotivo e eu adotei ele como uma adoção plena, ou seja, ele é meu filho, ele tem o meu sobrenome. Na sua certidão de nascimento constam os nomes dos meus pais, dos meus sogros, como avós. Se sobrar alguma herança, ele terá o seu quinhão. Então, no processo de adoção, existe uma linha escrita pelo juiz na margem do livro que diz que ninguém pode contestar isso, que ele é meu filho, que ele tem meu sobrenome. Percebe? Os próprios judeus da época consideravam Jesus filho de José. Eles dizem, os fariseus dizem o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? Mateus 13,55. Mesmo esta seria hoje considerada pelos judeus. Pergunte a qualquer judeu, e você saberá que hoje é considerado judeu quem é judeu por parte de mãe. Um povo em constante exílio não podia se dar ao luxo de agir de forma diferente, já que eles eram constantemente escravizados por inimigos e suas mulheres violadas por estrangeiros. Quem me explicou isso foi um judeu, inclusive, ele tinha cabelos vermelhos e olhos azuis. Ele falou: Mário, como é que você acha que eu sou judeu com esse cabelo vermelho e olhos azuis? É porque nos tempos antigos, os bárbaros invadiam aldeias de judeus e pegavam as mulheres, mas no judaísmo o filho de uma judia era considerado um judeu, legítimo, ainda que nascesse com olhos azuis e cabelo vermelho. Eu peguei num site na internet o seguinte texto: quem é judeu? Um judeu é qualquer pessoa cuja mãe era judia ou qualquer pessoa que tenha passado pelo processo formal de conversão ao judaísmo. Esse é um site www.jewfact.org, ou seja, perguntas e respostas sobre judaísmo. Agora, o texto que você indicou, escrito por um rabino, que alega não existir fundamento para Jesus ter sido o Messias, diz o seguinte, abre aspas: segundo a reivindicação cristã, que Jesus era filho de uma virgem e que não tinha pai, e dessa maneira não poderia ter cumprido o requerimento messiânico de ser descendente do rei Davi pelo lado paterno, fecha aspas. Percebe as implicações do que está dizendo esse rabino? Ele está baseando a sua refutação na afirmação dos cristãos, e ao fazer isso, ele está assumindo que a afirmação dos cristãos estaria correta, ou seja, de que Jesus é o Filho de Deus. Ao tentar refutar uma coisa, ele acaba admitindo outra. Não vai ficar bem para os seus patrícios, senhor rabino. E essa era justamente o que os judeus da época não queriam aceitar, que Jesus fosse filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Mas voltando ao quem é judeu ou quem não é judeu, nem os judeus chegaram a uma conclusão até hoje, mas a linhagem materna é a oficial adotada pelo Estado de Israel para definir quem pode ser cidadão de Israel. Lá diz o seguinte, abre aspas: quanto à descendência judaica, a divergência aparece na definição de quem viria da linha judaica, se matrilinearmente ou patrilinearmente, ou ambas as hipóteses. A primeira, ou seja, aquele descendente da mãe, é a majoritária, sendo apoiada pelo judaísmo rabínico, ortodoxo e conservador. Essa tese tem força e raio de ação maior por ser adotada pelo Estado de Israel, além de grande parte das comunidades ao redor do mundo. Porém, a patrilinearidade é defendida pelo judaísmo caraíta e os judeus Kaifeng da China, que são grupos separados dos grandes centros judaicos e que se desenvolveram sob tradições diferentes com base em costumes que remontam a vários séculos passados. Por último, existe a tese de que ambos os pais podem dar ao filho a condição de judeu, que é defendida pelos judeus reformistas, que em março de 1983, por 3 votos a 1, reconheceram a validade da descendência paterna, mesmo que a mãe não seja judia, desde que a criança seja criada como judeu e se identifique com a fé judaica. Fecha aspas. Isso eu peguei na internet,
no wikibooks.org.